Olá, pessoal, eu sou Luiz Fernando Caldeira e esse é mais um programa Super Dicas da Degrau Cultural. Como vocês já sabem, nós estamos traçando o perfil de prova da FGV nas disciplinas básicas de concurso. Como já falamos sobre português, matemática, raciocínio lógico, direito administrativo e direito constitucional, hoje nós vamos fechar essa série falando sobre a disciplina de informática. Quem vai traçar o perfil dessa banca, apontar os assuntos que são mais cobrados e orientar os estudos dos concurseiros é o professor Jander Pereira. Tudo bem com você, mestre? Muito obrigado pela sua participação aqui no programa Super Dicas. Seja muito bem-vindo. Beleza, bom dia, Luiz. Bom dia a todos. Sou o professor Jander Pereira. Vamos lá, tô com vocês. Vamos que vamos. Com certeza, mestre. Vamos aqui falar bastante aí sobre o perfil de prova da FGV, que é, aí, sem dúvida nenhuma, uma das principais bancas, né? Talvez ela hoje seja a segunda principal banca do país, né? Dividindo aí esse estrelismo aí com o Sebrasp, né? Que também é outra banca aí super conceituada do mercado. Mestre, a FGV, assim como o Sebrasp, como eu falei, né, está realizando aí uma série de concursos públicos, né? Desde meados de 2021, né? Os concursos estão voltando, né? Estão voltando com força. 2021 já a FGV já realizou vários concursos. Esses primeiros meses de 2022 também a FGV está realizando vários concursos, né? E eu queria saber o seguinte, mestre: quais são as principais características de uma prova de informática elaborada pela FGV? Bem, vamos lá, Luiz. Quando a gente fala da FGV, né? Quando a gente pensa nessa questão da FGV, por si só, ela tem uma característica de um português rebuscado, tem um português elaborado, né? Uma linguagem técnica também vai acontecer por conta da informática, né? E o conteúdo da FGV é sempre um conteúdo muito aprofundado. É aquele não basta saber, você tem que ter o conteúdo aprofundado para responder as questões. Essa é uma característica clássica e básica lá da banca, né? Perfeito. E assim, é uma banca que também exige que o candidato interprete a questão mesmo ela sendo de informática, né, mestre? Mesmo ela sendo da informática, a gente tem esse gancho no português. Ela é sempre muito bem elaborada, essas questões. Sim, sim. E esse é um ponto, assim, uma característica, acho que de todas as disciplinas, né? Independentemente de língua portuguesa, de informática, todas as disciplinas, todos os professores têm falado isso, que exatamente não adianta somente saber a informática, né? Tem que saber interpretar o texto do que está pedindo a questão, né? Exatamente. Se torna um diferencial da FGV. Não basta só a informática, você vai ter que saber a interpretação, o como interpretar, para você saber responder aquela questão. É isso aí. Por isso, pessoal, fica atento. Língua portuguesa disciplina básica, inclusive para todas as outras disciplinas, né? E, mestre, o perfil de prova da FGV é sempre o mesmo, independentemente do nível de escolaridade, do tipo de concurso que está sendo realizado, ou não? Ou muda um pouquinho de acordo com o nível de escolaridade ou o nível de concurso? Por exemplo, a prova de nível médio tem a mesma dificuldade que uma prova de nível superior? Por exemplo, também, uma prova de concurso para a área de segurança é igual para um concurso da área de controle, por exemplo, para uma área bancária? Ela tem perfis diferentes? Digo isso especificamente em relação à informática. O que acontece? Quando a gente pensa nesse ponto da FGV, quando a gente pensa nessa situação, o edital do nível médio para o nível superior é muito próximo. Na maioria das vezes é muito próximo. O que vai modificar na verdade, como foi efetuada aquela questão da FGV, a questão da interpretação, a questão da cobrança em relação a isso aí. Então, automaticamente, nós vamos ter o seguinte, um nível de linguagem mais aprofundada na hora da questão. Vai diferenciar uma questão de nível médio de uma questão de nível superior. Questões de nível superior muitas das vezes vão ter relações de interpretação muito mais apurada do que o nível médio, que vai ser aquela questão totalmente direta, questão do isso é aquilo. E aí, num nível superior, você vai ter que interpretar. O que está querendo? O que está pedindo ao certo? Essa é a diferença que nós vamos ter, não em relação ao conteúdo. Perfeito, mas em termos de prova, de área de prova, por exemplo, um concurso para a área de segurança pública, tem muita diferença de um concurso, por exemplo, da área de controle?
Você não Então, vai ter essa, aí você não vai ter essa questão de diferença do concurso. Até porque, por conta dos editais estarem muito próximos, né, nós vamos ter o quê? As perguntas relacionadas ao edital, que seria a mesma. O que vai modificar do nível médio para o nível superior é a linguagem. O que vai modificar de um concurso para o outro é muito pouco. É somente a questão da cobrança. E essa cobrança, muitas das vezes, nem existe essa diferença. perfeito. E, mestre, de manter, o que eu queria saber é o seguinte: a cobrança quais são as falhas, na verdade, né, que os candidatos não podem cometer ao estudar informática, sabendo que a sua banca vai ser FGV? Olha, a falha grande, a grande falha de um candidato na hora de responder uma questão de informática na FGV é achar sempre que o conteúdo cobrado, a questão cobrada, vai ser de uma forma rasa. A FGV tem a questão do português rebuscado, ponto. Mas, além do português rebuscado, ela aprofunda a questão, disseca aquela questão ao máximo, cobrando realmente se o candidato sabe aquele assunto, ou simplesmente respondeu uma questão muito próxima e está chutando aquela questão. Isso não acontece na FGV. Ou você sabe ou não sabe. Mas a cobrança de informática das provas elaboradas pela FGV são muito acima de um nível que a gente chama assim de um simples usuário, né? São questões de informática que estão dentro daquele nível de usuário, ou o cara tem que saber muito mais, tem que ser muito mais do que um simples usuário para conseguir responder essas questões? Na verdade, hoje em dia, o concurso público se tornou aquela situação onde você tem que saber e realmente saber o conteúdo. Então, aquele nível usuário para você fazer as questões já ficou para trás. Hoje em dia, você tem que ser o nível usuário e mais um pouquinho para aprofundando as questões para que possa respondê-las. Senão, não existe essa resposta. Você vai ser obrigado a tentar a sorte. E aí, tentar a sorte para o concurso público não é legal, né? Ah, sem dúvida nenhuma. Tentar e chutar, só chutar realmente não dá. Não dá para aprovar, não dá para ser aprovado dessa forma. Tem que estudar, tem que se aprofundar. Não, Mestre, não dá. e quais são os assuntos assim que a FGV costuma explorar mais em suas provas? Na verdade, hoje em dia, né, a FGV vem cobrando assuntos mais atuais, né? Ela vai dar prioridade para os assuntos mais atuais dentro da informática. Por que isso? Porque aposto e digo sempre dessa situação de um assunto muito atual na questão FGV. Porque é o seguinte, o que acontece? A informática vem evoluindo e, com o passar do tempo, essa evolução constante, as pessoas utilizando o computador, criando novas tendências, novas tecnologias, isso vai ser perguntado sempre para a questão FGV, né? Nós temos hoje em dia questões de segurança, questões da internet. Isso é muito elaborado hoje em dia e muito cobrado, e cobrado à risca, cobrado com detalhes, com riquezas de detalhes que só a FGV cobra. Perfeito. Então, você consegue listar, assim, por exemplo, 5 grandes assuntos? Um é o quê? Segurança da informação, é isso? Segurança da informação é importantíssimo hoje O em que, dia, o né? que mais? O que a FGV costuma Olha, cobrar com bastante intensidade? acima da segurança da informação, a gente vai puxando ali as questões sobre redes, as questões na sequência, né? Vem sempre aquela questão de Excel, sempre tem uma questãozinha de Excel, tá? Porém, a questãozinha de Excel que acontece é questão aprofundada, né? É uma questão mais elaborada, não mais aquelas questõezinhas perguntando, ó, o que que seria botão, esquece, a FGV não pergunta mais essas situações dos botões. Eu teria como um quarto item, eu teria a cobrança hoje em dia de editores de textos, né? E, por final, ela cobra a questão do hardware. Aí, basicamente, a gente cercou todo o edital de informática, né? Isso, começando o edital, por si só, vem a questão de hardware, depois ele vem editores de internet, segurança, planilhas eletrônicas e editores de textos.
São os Muitas das assuntos. vezes, esses são os assuntos que a gente tem ali em todo edital de informática, né? O que pode variar de um para outro edital seria a questão do PowerPoint, do Impress, né? Que é a apresentação de slides, que a questão de Rio você não tem essa cobrança, mas fora do Rio você tem essa cobrança hoje em dia. Eu ia até perguntar em relação a planilhas de texto, né? As planilhas eletrônicas, desculpa, e os editores de texto, né? Se a FGV ela trabalha somente com Excel, com pacote Office, né? Que é o Excel e o Word, Sim. ou ela também trabalha com o LibreOffice, né? Que é o Writer e o Calc, ou trabalha com ambos, né? O que a FGV costuma trabalhar mais em seus concursos? Se ela varia um pouco, se ela mantém sempre um perfil em relação a isso? Como é que é a prova, mestre? Vamos lá. O que acontece? Depois da Lei 8666, né, de contratos e licitações, que implica em dizer sempre que, se houver o software similar e de forma gratuita, automaticamente a administração pública não deve fazer aquisição pagando uma licença. Então, o que acontece? Quando isso acontece na administração pública, hoje em dia, toda administração pública deveria estar utilizando, tá, a questão do quê? Do LibreOffice, que seria o Calc, o Writer, o Impress. E aí, nessa situação, o que acontece da gente como, digamos assim, o candidato? O candidato é perguntado muita coisa sobre o LibreOffice. Muitas das vezes, coloca-se o gancho até no Office, no pacote Office, para que ele possa tentar responder aquela questão. Mas a administração pública e o concurso público, né, vai cobrar muito mais o LibreOffice do que o pacote Office. A tendência é que isso daí venha migrando e vá deixando de lado o pacote Office para virar sempre para o LibreOffice. A FGV, por sua vez, cobra muito o LibreOffice? Sim, mas tem situações que são iguais para os dois. Então, aí, ela abre mão de colocar no enunciado o LibreOffice e coloca pacote Office para tentar dar aquele gás, né, para o indivíduo, para o concursado, para o meu aluno, pegar e falar, vou responder porque muitas das vezes ele trava simplesmente de ler lá em cima e fala, é o cálculo, ele fala, cálculo eu não li, não sei muito disso. Muitas das vezes isso daí já é o ponto para ele travar na hora de responder uma questão. Entendi. Então, via de regra, ela cobra os dois, então. Ela vai cobrar os dois. Vai Via de cobrar os regra, ele dois. vai cobrar os dois. E isso se aplica também em relação aos sistemas operacionais? Por exemplo, vai cobrar o Windows e Linux ou ela só cobra o Windows? Na verdade é o seguinte, a cobrança do sistema operacional para o concurso público é sempre aquela cobrança de dizer o seguinte, o concurseiro, o candidato sabe, está apto a utilizar o computador? Por que eu te falo isso? Porque vamos supor, se você me perguntar a cobrança de Windows, a cobrança de Linux, via de regra, ela vai cobrar as duas, mas com as suas especialidades. Olha, o Windows, na hora da prova, o Windows, na maioria das vezes, vai cair atalhos. Atalhos para verificar se realmente o candidato está apto a utilizar o computador. Assim como o Linux. O Linux não cobra a parte gráfica. O Linux só vai cobrar comandos. Às vezes eu tenho alunos dentro de sala de aula que perguntam e falam assim, nunca vi o Linux. O Linux vai ser dificílimo de responder. E que, na verdade, não. Na verdade, não, por quê? Porque quando cobra Linux, cobra apenas os comandos. Entendi. É diferente no Windows, que vai cobrar atalhos. É. Na verdade, a FGV está preparando o candidato para saber se ele sabe utilizar o computador. Então, são situações direcionadas. Então, não há necessidade, por exemplo, assim, ao estudar informática para FGV, por exemplo, por mais que se cobre Linux, o candidato instalar Linux na máquina para poder mexer, não, para poder mexer. Ele pode aprender os comandos sem precisar efetivamente ser um usuário do Linux. Na verdade, é o seguinte, ele tem que saber para que serve cada comando, mas não há, de forma alguma, essa necessidade de você instalar na máquina, tá? O sistema para aprender a utilizar. Isso, na verdade, é aquela grande máxima onde
Os alunos acham que vão fazer a prova de informática, tem que ser expert no computador. E esquecem automaticamente de um detalhe: a prova é teórica, a prova não é prática. Então, automaticamente, tudo que você responder é de teoria e não prática. Mas, Claro, se você tiver a prática, pode ser que vai facilitar a você responder uma questão. Mas lembra comigo que muitas das vezes a prática traz também alguns vícios, que vai fazer com que você escorregue na hora de responder uma questão. Exemplo clássico disso é que muitas das vezes eu tenho alunos dentro de sala de aula que são formados em informática, mas erram questões. Por quê? Porque na prática eles agem de uma forma, enquanto na teoria a resposta, o caminho é diferente. mas no caso do LibreOffice, talvez seja interessante a pessoa mexer um pouquinho nele, conhecer o LibreOffice, né? Sim, Diferentemente sim. do Linux, né? Mas no caso do LibreOffice, vale a pena o candidato baixar, testar, conhecer um pouquinho para poder fazer prova, né, mestre? Sim, eu acho que sim. Sempre é interessante você ter aquele contato, porque o primeiro detalhe com o contato vai fazer o seguinte, vai fazer você quebrar Sim. aquela barreira de você dizer, eu nunca vi. Essa é a primeira situação. Mas Entendi. nunca esquecer que isso daí é técnico, né? É teórico. É teórico. Essa técnica de teoria, você tem que existir para você responder as questões. Uma grande dica que eu dou sempre para o pessoal no LibreOffice, né, nesse LibreOffice, é o seguinte: todos os atalhos do LibreOffice estão em inglês. Então fica muito mais fácil para você lembrar de um atalho, seja ele de abrir como Open, que é o Ctrl+O, ou salvar como o Ctrl+S, que é o Save, né? Isso vai facilitar para que você automaticamente lembre na teoria de como responder. Perfeito. Mestre, chegou agora aquela hora onde o professor corrige aí duas questões, né, de Perfeito? provas, né, da banca organizadora, no nosso caso aqui é a FGV. Você trouxe, então, duas questões da FGV para a gente resolver aqui, mestre? Sim, Então, sim. vamos Duas lá. Você questões. pode compartilhar aí a tela aí com os nossos internautas, os nossos alunos e futuros alunos da Degrau? Agora, vamos lá, Vamos deixa eu lá. compartilhar. Compartilhada, foi? Consegue visualizar? Está compartilhado aqui, tudo tranquilo. Vamos lá, pode começar a resolver aí a questão, mestre. Show. Vamos lá. Ele diz assim, ó, considere uma planilha do Excel que a fórmula foi digitada na B1. O detalhe importante é que essa fórmula foi digitada na B1. E qual foi a fórmula digitada na B1? É uma função de C. Olha, uma função do C é aquela função onde nós temos como importante o quê? Nós temos importante na função do C teste lógico, valor verdade e valor falso. Os alunos, na maioria das vezes, eles se perdem na hora de responder uma função do C pelo tamanho. E importante é lembrar que eu começo de trás para frente, sempre até o primeiro ponto e vírgula, dizendo que aquilo ali é o que for falso. Entre os dois pontos e vírgulas, olha, até o próximo ponto e vírgula, eu tenho o valor verdade. O que sobra é o teste lógico. Importante saber, importantíssimo que eu saiba, o quê? A responder é o teste lógico, porque o teste lógico vai me dar a condição e vai me dar o caminho a seguir. Condição, função do ser. Se, ela é condicional. E aí, eu tenho que responder aqui, ó, A1 é maior do que A2, mas ele está dizendo, na minha própria questão, que o valor da célula A1 é 10 e o valor exibido na B1 é sim. Olha, B1 é a minha função. Ele já disse para mim que o que aparece é o sim. E o sim que aparece aqui está dentro de uma condição verdade. O que eu tenho na célula A1 é o 10. Só sei o valor de A1, 10. 10 é maior do que o A2? O A2 eu não sei quanto vale. Ele me pergunta lá no final, ó, A2 e A3, quanto vale o A2 e o A3? Opa, essa é a situação que até falei para a tia,
né? Quando eu disse o seguinte, o conteúdo da FGV tem que ser aprofundado. Se você simplesmente pegar aquele conceito raso de uma questão e uma questão do ser, provavelmente o aluno pare. E aí, na verdade, é o seguinte, ó, eu vou começar a responder assim, ó, A1 tem que ser maior do que A2, porque tem que ser verdade. Se não for verdade isso daqui, não vai apontar para o sim. E aí, eu já sei que A1 vale 10. 10 tem que ser maior do que A2. Todos os valores que acontecerem de A2 tem que ser menor do que 10. Se eu for nas minhas opções, olha aqui, ó, eu tenho o 10 é igual a 10, isso não poderia acontecer. 11, opa, 10 é maior do que 11, isso iria me remeter diretamente ao falso. Não pode acontecer. Então, eu tenho como alternativas, alternativa A e B. Ou pode ser 0, ou pode ser 9. 10 é maior do que 0, ou 10 é maior do que 9, que é o A2. Sabendo disso, eu vou para segundo C. É um ser aninhado, é um ser dentro do outro, onde de trás para frente eu vou ter o valor do não. Entre os dois pontos e vírgulas, o valor verdade é o sim, e me sobra novamente o quê? A questão do teste lógico. Novamente, nesse teste lógico, eu vou pegar o valor aqui de dentro. Olha, 0 é maior do que 0, porque o A2, se eu considerar que ele é 0, o A3 vai ser 0. 0 é maior do que 0? Não. Me resta, então, como opção, o 9. Por que 9? Ó, 9 é maior do que 8. A resposta é sim. E isso eu tinha na pergunta, ó, B1 é igual a sim. Se B1 é igual a sim, isso tem que ser verdade. Eu tenho novamente aquela situação de dizer o seguinte, um C aninhado, um C dentro do outro. A ideia de uma questão simples virar uma questão mais interpretativa, onde você tem que saber realmente responder a questão e o que está pedindo. E aí, automaticamente, né, eu tenho, então, como resposta dessa opção, a resposta letra B, sabendo que A2 vale 9 e A3 vale 8. Olha, se A1 é 10, ó, 10 é maior do que 9? Sim, isso é verdade. Vem aqui para dentro. Aí aqui para dentro eu tenho o A2, ó, 9, e o A3, 8. A 9 é maior do que 8? Sim, a resposta é sim. Responde a minha questão aqui, ó, do B1 é igual a sim e o A10, A1 é igual a 10. Perfeito? Perfeito, mestre. Show de A bola. segunda, Vamos para a próxima, então? vamos para a próxima. A segunda eu tenho aqui, ó, computadores, né? Computadores têm trabalhado com conteúdos distintos e é comum encontrar na internet sites que ofereçam downloads no formato do CSV. Quando a gente pensa no CSV, isso é questão típica da FGV, né? de extensões. Esse CSV quer dizer Common Separate Value, valores separados por vírgulas. Opa, todas as vezes que eu tenho um arquivo separado por ponto e vírgula, todas as vezes que eu tenho esse arquivo fazendo essa separação, eu tenho um tipo de arquivo que vai fazer a conversão de uma planilha para um texto ou de um texto para planilha. Sabendo disso, isso automaticamente vai me perguntar aqui, ó, um arquivo desse tipo contém primordialmente o quê? Se é um arquivo de conversão de planilha para texto e texto para planilha, quando assim, acontece essa separação, ele vai ser separado pelo ponto e vírgula, pela vírgula, pelo comma, né? Nós vamos ter o quê? Um arquivo de texto. Arquivo de texto é porque é um arquivo de separação. Olha novamente a FGV naquela ali, ó, pautando. Não basta você saber o que é o arquivo CSV. Você tem que saber o que é o arquivo CSV, como ele faz essa separação e como ele é utilizado, que no nosso caso ali é a questão do texto. Ah, mas poderia ser um aplicativo? Não, porque
ali de cara já é uma extensão. Arquivo de áudio não é arquivo de texto, eu tenho som, imagens. Imagens é totalmente diferente, não faz essa conversão. Então, a FGV sempre vai estar trabalhando essa questão do português, dessa interpretação, e você tem que conhecer a fundo. Você tem que ir a fundo realmente a cada ponto, a cada assunto, para que você possa bater e fazer uma excelente prova. Nesse caso aí, ó, resposta correta, a letra D. Isso aí, perfeito. Mas quer fazer mais algum comentário sobre as questões ou não? Não, tranquilo. Vou pedir então só para você então descompartilhar a tela, por favor. Deixa eu voltar ao modo entrevista. Opa, vou voltar lá. Saiu? Saiu. Acho que agora está tranquilo. Beleza. Perfeito, mestre. Então, mestre, assim, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, outras dicas aí, né, para que os candidatos possam ter um excelente desempenho aí nas provas de informática realizadas pela FGV. Sim. Vamos lá. Olha só, a gente já viu que uma prova da FGV, a gente tem que prestar muita atenção na questão do conteúdo. Então, o conteúdo que eu estudo para uma prova de uma banca diferente pode ser um conhecimento raso, mas na FGV eu tenho que ter um conteúdo aprofundado. O conhecimento tem que ser aprofundado. É importantíssimo na questão da FGV você prestar atenção na questão do português. O português, a interpretação, para você saber o que está pedindo, para você saber realmente interpretar a questão e conseguir respondê-la. E, por final, o que eu deixo aí a todos os candidatos é que a FGV é aquela banca que vai fazer seleção a todo instante. E essa seleção, tá? Essa seleção vai acontecer pelo conhecimento, vai acontecer pela interpretação e vai acontecer também da situação de você prestar atenção em detalhes. Detalhes esses que a FGV vem cobrando com o passar do tempo em detalhes pequenininhos de cada assunto, né? Assuntos esses como assuntos atuais, né? Que vai modificando de pouquinho a pouquinho na questão da informática. É importante estar sempre atento a essas questões novas, porque serão novas perguntas, novas questões, né? E isso daí vai modificar, tem que modificar com o passar do tempo, ok? Perfeito, mestre. Pô, excelente aí a sua participação aqui no programa Super Dicas, nesse especial sobre a organizadora FGV. Muito obrigado mesmo pela sua participação, mestre. Obrigado a você. E eu tenho certeza que os nossos alunos e futuros alunos, sem dúvida alguma, aprenderam muito sobre o perfil dessa banca e vão, a partir de agora, efetivamente, direcionar melhor os seus estudos para obterem o melhor desempenho possível nas provas de informática. Muito obrigado aí pela sua participação, mestre, e agradeço também a todos que prestigiaram, né, o programa Super Dicas e acompanharam essa série sobre o perfil de provas da FGV. Quem perdeu algum episódio, é só procurar lá na playlist que está disponível no canal da Degrau Cultural no YouTube e conferir todas as entrevistas. Aproveite e se inscreva também no canal da Degrau Cultural no YouTube, caso você ainda não seja inscrito. Inclusive, nos próximos dias, vocês vão poder assistir também a série sobre o perfil de prova da FCC, na Fundação Carlos Chagas, né, nas disciplinas de língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e informática. Eu lembro também que no nosso canal da Degrau tem também a série sobre o Sebrasp. Então já tem lá a série sobre o Sebrasp, já agora finalizamos a série sobre a FGV e vamos iniciar a série sobre a FCC, a Fundação Carlos Chagas. E, pessoal, além de acompanhar no canal do YouTube da Degrau, fique atento também às nossas redes sociais, o Instagram, o Facebook, o Telegram. Acesse também o nosso blog de notícias no site da Degrau e acesse também o podcast Hora do Concurso nas principais plataformas digitais de áudio. Estamos sempre aí preparando conteúdos especiais para que você conquiste a sua vaga no serviço público. Muito obrigado pela audiência. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Obrigadão. Um abraço, Luiz. Valeu, mestre.